Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Podconte e hoje a gente está com a Thaís Aguiar. Thaís, né? Falei Thaís ou Thaís? Não, falei errado. Falei errado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo do Podconte e hoje estamos recebendo aqui no Podconte a Thaís Aguiar, que ela é fisioterapeuta e ela veio contar um pouquinho sobre sua história aqui pra gente. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com o quanto o Podconte tem crescido, o quanto a gente tem escutado coisas positivas daqui e desejo todo sucesso do mundo. Ai, obrigada. A gente também deseja sucesso pra você. E a gente quer saber um pouquinho como surgiu essa ideia de seguir essa profissão, por que você escolheu essa profissão. De abrir seu negócio. Conte um pouquinho pra gente. A profissão, eu sempre falo que não foi eu que escolhi a fisioterapia, foi a fisioterapia que me escolheu. Eu fui vestibulanda de medicina por 1 ano e meio, então estudei bastante para passar em medicina. Acabei reprovando por 1 ponto no vestibular e foi o momento decisivo de que eu não seguiria essa carreira. Coloquei muito nas mãos de Deus o que era para ser e senti no coração paz em seguir uma coisa diferente. E durante o cursinho pré-vestibular eu conheci a fisioterapia, especificamente a parte de neonatologia, que é justamente a UTI, e acabei me apaixonando por essa área e dando uma chance para fisioterapia. E hoje foi isso que me fez chegar aqui como fisioterapeuta. E há quanto tempo que você trabalha já com a fisioterapia? Daqui a exatamente 1 mês. Eu faço 2 anos de formada, então 2 anos que eu estou atuando na área da fisioterapia. Mas, né, com os estágios aí já fazem talvez uns 4, 5 anos que eu atendo. E você trabalha com crianças? Exclusivamente com crianças. Hoje eu sou fisioterapeuta numa clínica, no Espaço Desenvolver, lá no centro de Imbituba. Mas também sou fisioterapeuta contratada pela PAI. Então eu atendo nos 2 lugares. Ai, que legal. Sempre. Isso é bom, né? Isso é uma coisa diferente, que a fisioterapia pediátrica ela ainda é algo muito novo, algo que as pessoas estão começando a conhecer, a entender o que é essa fisioterapia que atende só criança. Porque hoje a fisioterapia é muito aquele negócio, um fisioterapeuta, fiz uma cirurgia no joelho, tenho um problema na coluna, essas são as coisas que trazem, né, no caso, o que seria a tal da fisioterapia. E a fisioterapia para crianças é um mundo que engloba um pouco mais de coisas, né, um pouco mais de sub-áreas que a gente fala. Então... E você se identificou com essa profissão? Sim, hoje eu sou completamente apaixonada, não só pela profissão, mas também pela área. Hoje eu não conseguiria atender outra área, não conseguiria atender adulto ou idoso. Hoje a pediatria, atender crianças, realmente me apaixona. E é tão bom quando faz assim algo e se identifica e gosta e trabalha com amor. E só em você falar a gente já sente. E a gente já vê o brilho no olhar e quando realmente você faz o que você gosta. Eu amo muito assim. E é o tipo de reconhecimento que eu gosto. Eu falo que o reconhecimento dentro da área que eu atuo não é nem o financeiro em si, mas sentir o feedback dos pais, sentir o feedback, o carinho das crianças pra contigo, assim, e tu sente que não, tô no caminho certo, é isso que eu precisava fazer, eu escolhi a profissão certa, escolhi a área certa, e aquele ânimo, né, de trabalhar todos os dias com aquilo que a gente realmente gosta. E você só terminou a faculdade e já montou o seu próprio negócio? Como que foi? Conta pra gente. Não. Como todo empreendedor, não. Eu me formei na pandemia. E eu casei no mesmo dia da minha formatura. Então foi tudo meio... Nossa! Novidades, assim, a milhão. Eu casei... Daqui a 1 mês faz 1 ano que eu casei. 2 anos que eu casei. E no civil eu casei logo em seguida foi a minha formatura online. Mas enfim, né? Fiz cerimônia. Mas eu comecei a trabalhar, olha gente, acho que foi 6 meses depois de formada. Fui pra casa e foi o pior período da minha vida, assim, porque na faculdade a gente pego um pouco na ilusão de que tu vai sair da faculdade, as portas do mundo vão se abrir, tu vai atuar e ganhar dinheiro. E não foi a realidade, assim, longe de ser a realidade. Já que eu tava na pandemia, até abrir um próprio negócio era uma coisa muito difícil, né? A gente tá aceitando o risco, né, de abrir uma coisa nova. Então, já que eu era fisioterapeuta, eu acabei atuando algumas pessoas com pós-Covid, atendi alguns adultos e vi, tipo, não é o que eu quero. Era aquele peso de, tipo, tenho que ir lá atender porque eu fechei um pacote com o paciente, mas não gosto. Não era o que eu gostava. E aí, em outubro de 2020, surgiu a primeira oportunidade. E aí que eu fui chamada pela PAI,
estava precisando de um fisioterapeuta novo para estar atendendo lá. Aceitei o convite, o convite da PAI, fui e comecei em outubro minha nova rotina, mas sem algo próprio ainda, só atendendo lá. E aí foi onde surgiu o convite de uma clínica de eu estar sublocando uma sala. Então eu subloquei uma sala de um profissional. Então eu tinha tipo 2 vezes na semana para ir atender, eu não tinha todos os dias. E eu fui, e aí eu vi que era o que eu queria. E aí em janeiro eu fiz uma viagem com o meu marido e lá recebi a notícia de que a profissional sairia da clínica e que eu teria 2 opções. Ou eu assumia uma sala só pra mim, ou eu ia ter que sair de lá, né? Eu ia ter que procurar um novo espaço. A viagem acabou pra mim naquele momento. Porque eu já pensei, gente, tipo assim, onde é que eu vou arranjar dinheiro pra pagar um aluguel fixo? Onde é que eu vou arranjar dinheiro pra montar uma sala? Tudo é investimento, são móveis, são brinquedos, tudo que eu sublocava de uma outra profissional, eu teria que ter só pra mim. E aí o meu marido, quando a gente chegar a gente pensa, coloca na ponta do lápis. E aí ele chorou muito, porque eu sou cristã, então tudo eu literalmente coloco muito nas mãos do Senhor. E eu coloquei, se for pra ser, vai ser, e aí foi onde eu decidi, assim, investir. Meus pais, que foram sempre meus patrocinadores, investiram junto comigo. E aí eu montei a minha primeira sala. E aí foi onde eu comecei a atender. Foi assim, tanto que no meu Instagram tem um vídeo que demonstra realmente a minha emoção de estar entrando naquela sala do jeitinho que eu sempre sonhei, assim. Foi uma realização profissional, acho que uma das maiores que eu já tive. Imagina, eu acho que é um passo grande, né? E um risco, né? E um risco também. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no início, assim, quando você montou o seu negócio? Que você considera, assim, medo? O medo de não dar certo, o medo do e se. E se eu não tiver dinheiro pra pagar? E se não aparecer paciente? E se alguma coisa der errado? Então esse eu acho que foi o meu maior medo, assim, o e se que ficava rondando todo final de mês na minha cabeça, tipo, e se eu não conseguir pagar? E se, tipo, o aluguel vai vir, as contas vão vir igual, e se eu não conseguir? E aos poucos as coisas foram se alinhando e foram se acalmando. Mas eu saí dessa salinha fazem fevereiro, saí da sala, fui para um novo espaço, que é onde eu estou hoje. E foi uma dor, eu acho que maior do que a coragem de abrir uma coisa nova. Porque é tu fechar um ciclo, né? Acho que encerrar é muito difícil. É difícil pra gente. É igual, tipo assim, eu fico imaginando vocês daqui a algum tempo numa sala maior, numa sala própria. É tipo assim, vocês começaram aqui, tem todo aquele apego emocional, aquela coisa. Nossa, foi meu primeiro cantinho, foi o primeiro, sabe? Então, eu sofri muito. Na hora de desmanchar a sala, assim, pra mim, tirando os adesivos da parede, tudo pra mim foi algo muito, assim, doloroso. Mexeu muito com as minhas emoções, mas de qualquer forma, hoje eu olho como um cuidado de Deus muito grande, porque o novo ambiente que eu fui é um ambiente especializado em crianças. Então todas as profissionais atendem público de pediatria, então eu consegui lá um novo recomeço, assim, eu vi como um segundo degrau. Antes eu atendia numa clínica onde era uma clínica geral, então eu atendia adulto, na verdade só eu atendia criança, né? O restante era adulto, tinha dentista, tinha médico, tinha várias áreas, e só eu com criança, e hoje eu já sinto um passinho mais alto, assim, atendendo a área que eu gosto, com profissionais que têm o mesmo amor que eu. Então, e como funciona o marketing da tua rede social? Eu vi que tem bastante coisa lá, então a gente ficou bem curiosa pra saber se é você que cuida, se tem uma pessoa que cuida pra você. Gente, o que você costuma postar? Gente, eu sou uma vergonha pro marketing, mas tudo sou eu que faço. Eu que administro as minhas redes sociais. Mas é muito difícil, gente. Meu Deus, ter tempo pra administrar uma rede social e trabalhar é muito complicado. Eu busco sempre, eu tenho uma listinha no meu bloco de notas do celular de assuntos que eu acho pertinente durante a correria do dia a dia mesmo. Assim, tava atendendo uma criança e pensei, isso seria legal perguntar. Ou avaliei uma criança e o pai me questionou, e isso? E eu pensei, nossa, isso eu nunca pensei em compartilhar, porque pra mim é óbvio. Sabe, tipo, então eu que administro, eu que amo mexer no Canva, mexo horas e horas no Canva pra fazer, mas eu tô muito relaxada com a rede social. Precisa melhorar. O Instagram é a vitrine pra vocês que são empreendedores. Instagram dá uma vitrine que é grátis, não precisa pagar nada. Só precisa da internet. Mas é uma ferramenta que não precisa pagar pra ter. Tem isso. Muitos pais relatam chegar pelo Instagram. Muitos pais, eu geralmente costumo perguntar pra onde eles me encontraram.
para ter uma referência de onde investir. Então, às vezes, tipo assim, te encontrei por indicação de um pediatra. Então, opa, manter um contato com o pediatra é algo positivo. Te encontrei pelo Google. Opa, vamos, tipo, dar uma focada na questão de tráfego pago para ver o que tá entregando. Te encontrei no Instagram. E a maioria dos pais vem pelo Instagram. Vem por um compartilhamento de alguém, vem por algum post que deu algum engajamento na cidade. Sim. Então, eu costumo algumas postagens que eu acho importante fazer a questão da turbinação do post. Isso traz uma entrega muito legal. Então, alguns pais, a maioria eu recebo por forma que legal. Pra ver como o Instagram é importante, né, gente? Tem que usar bastante. E em algum momento nessa sua caminhada, né, desde a faculdade até agora, montar seu próprio negócio, passou assim na sua cabeça em desistir, largar tudo e não... Sim, depois de formada. E não querer mais? Eu peguei o canudo num dia, na outra semana eu já não quero mais. O que eu fiz da minha vida? Mas era justamente porque eu acho que eu me formei num período muito delicado, né? A pandemia já trazia consigo toda aquela questão de insegurança, de medo. Então, junto isso, lançar numa profissão que é basicamente autônomo, não é uma profissão tão simples de se inserir no mercado de trabalho, me trouxe muitas dúvidas, assim, de se era realmente isso que eu queria. Quando eu comecei a atender os pacientes adultos pós-Covid, eu me perguntava, será que valeu a pena estudar esses 5 anos? Será que valeu a pena me mudar da cidade, né, ficar longe dos meus pais e voltar hoje para atender um público que eu não quero? Será que é essa área? Então, tudo isso foram questões que nossa, meu marido, coitado, ele escutou muito nos primeiros meses e eu acho que eu não quero isso, não quero mais, acho que eu não vou trabalhar com isso. Mas depois que começou a engrenar, que abri, dei o primeiro passo, até agora ainda não. Não deu vontade. Não vai, se Deus quiser. E aí, você até comentou com a gente que teve bastante apoio. A sua família te apoiou bastante, teus amigos, quando você começou a empreender, teve esse apoio? Demais. Meus pais, assim, meu marido, não tenho o que reclamar. Eles foram, mesmo quando eu quis desistir no início e depois, quando fiquei muito preocupada sobre abrir a minha própria sala, eles foram o meu sustento, assim, de não, é isso aí, todo mundo começa de baixo, todo mundo começa do zero, vamos lá. Era finais de semana pintando a clínica e arrumando as coisas e indo comprar coisas. Eles eram muito parceiros. Meus amigos, meu Deus, assim, os principais que estavam muito próximos de mim não deixaram eu desistir. Tipo assim, tá, é o teu sonho, vai, é uma oportunidade. A gente não sabe quando surgem as oportunidades, né? Então, se lança. Então, esse apoio eu acho que é o fundamental, assim, pra não desistir. Tu ter uma rede de apoio na qual, tipo, te impulsiona e não te coloca pra baixo, é o pontapé. O principal, isso é bem importante. Pra não desistir. Ter desistir, apoio das pessoas. Porque quando a gente tá sozinho, sei lá, não tem onde se apoiar, tem né? onde se apoiar, e às vezes tu quer uma ideia, às vezes tu quer um conselho. Às vezes só quer um ouvido. Só alguém pra te escutar. Só um ouvinte pra te escutar. E a gente pensa assim, mas todo mundo tem alguém. Mas eu acredito que não é todo mundo que tem alguém. Não, acho que não. Tem muitas pessoas que não tem com quem contar, né? Mesmo assim, às vezes encaram, vão lá, firme e ainda fazem dar certo. E ainda fazem dar certo, por força de vontade mesmo. Por força de vontade, mas é importante sim. Então, se seu amigo for começar um empreendimento, apoie. Se sua irmão, enfim, família, amigo de verdade, tem que apoiar, tem que estar junto. E isso é bem importante. E durante esse tempo aí, quais foram os maiores desafios que você que teve, assim, que você considera que foram desafios? Financeiro, escolher um lugar, planejar como é que tu ia trabalhar. Acho que a precificação do meu serviço foi o mais difícil pra mim, porque eu vim de uma realidade onde eu morava em Florianópolis, então lá o pessoal cobra muito caro por tudo e eu tava me inserindo numa realidade de uma cidade menor, numa profissão que é pouco explorada aqui ainda, na área da pediatria. Então, quanto que eu vou cobrar pelo meu serviço? Essa era a minha maior preocupação. E se eu cobrar pouco e se eu cobrar muito? O que é muito? O que é pouco? Onde eu me insiro? Me insiro no centro da cidade? Opto por abrir algo sozinha? Opto por me associar a outros profissionais? O que é melhor? Então, essas foram as dúvidas que mais permearam a minha cabeça por muito tempo, assim.
A precificação mesmo, eu falo que de longe foi a minha maior dificuldade como começar. Porque tem que colocar muita coisa na ponta do lápis pra descobrir quanto tu vai cobrar. Seja, eu vou pagar tanto de aluguel, eu invisto tanto em cursos, eu faço tantos investimentos mensais na sala, porque é equipamento, é brinquedo, é manutenção. Então, essas questões todas de precificação, acho que foi a minha maior dificuldade, assim, desde o início. Agora já se encontrou. Já me encontrei, mas conversando com muitos outros profissionais. Sim. Eu acho que esse networking foi muito importante, de conversar mesmo, aberto, porque eu sempre converso com quem tá começando, que não é uma concorrência, tem espaço para todo mundo, sabe? Então todo mundo tem que se apoiar, porque um dia pra te começar alguém te apoiou, então não pode olhar a pessoa B como assim, eu tenho que ser melhor, ou eu tenho que cobrar mais caro, eu tenho que cobrar mais barato pra virem mais pra mim e irem menos. Eu vejo todo mundo como muito parceiro, assim, tipo assim, como é que tu começou? Ou, quanto que tu cobra? Mas tu cobra isso, tu tá há 11 anos no mercado, tu cobra tanto. Então talvez eu vá cobrar um pouco menos, porque eu não tenho tanta experiência quanto. Mas ao mesmo tempo tenho que pensar, será que eu não tô desvalorizando a minha profissão, cobrando isso? Então, as pessoas ao meu redor, os profissionais ao meu redor foram fundamentais, assim. Isso é bom, essa rede também de apoio dos profissionais, né? Sim. Porque algumas profissões em específico, a gente vê muita concorrência e às vezes um não ajuda o outro, às vezes, né? E eu acho que isso é importante, essa troca de conhecimento, de experiência, enfim, ajuda muito. Sim, né? E o que mais te surpreendeu, assim, quando você começou a trabalhar nessa área? Porque é uma área delicada também, né? É que eu acho que na faculdade a gente não aprende o que realmente... Tanto que a Jamila estava aqui antes, eu estava conversando com ela, que na faculdade a gente não aprende sobre atender, propriamente dito. Sim. Sabe? Lá é um ambiente controlado, então tu tem hora pra começar, hora pra terminar, o professor tá lá, tu ganha uma nota e o paciente vai embora. O paciente não paga pelo serviço, é um serviço. Então, quando tu vai pra dentro do teu atendimento, tudo é novo. Então, os próprios casos que chegam, não são casos selecionados. Esse aqui não, é muito difícil pra quem tá começando na faculdade agora. Não, vai chegar casos de tudo quanto é jeito, né? Então, eu sempre tive muito receio de quem chegaria pra mim. Se chegariam casos muito graves, se chegariam casos apenas ortopédicos, o que chegaria até mim. Então, essa foi a minha maior surpresa, porque acabou nichando automaticamente a minha área, de tipo, quem chega com mais frequência pra mim, mas de uma forma muito natural, e que era um medo que eu tinha do que ia chegar, porque é estar pronto pra tudo e ao mesmo tempo não estar pronto pra nada, porque tu não consegue classificar a criança numa caixa, então tu não pode esperar que toda criança que quebrou o pé vai chegar sem conseguir andar, ou toda criança que quebrou o pé vai estar com medo de colocar o pé no chão. Então, a maior surpresa pra mim foi realmente conseguir ir identificando os pontos e construindo um raciocínio dentro daquilo e criando a minha própria clínica, diferente do que eu aprendi dentro da faculdade, criando a minha própria forma de clinicar dentro de uma sala, né? Então isso pra mim acho que foi a minha maior surpresa no percurso. E diz uma coisa pra gente, o que você acha? Qual o motivo, né, mais comum das pessoas desistirem de empreender? Você que está empreendendo acho que há 2 anos, Isso. né? O que você acha, assim, que é mais comum as pessoas desistirem? Primeiro eu acho que eu volto de novo o medo. Medo de encarar o novo. Porque o novo assusta, né? O novo, independente do que for, pode ser um celular novo que tu sai da tua zona de conforto, tudo que te desloca dessa zona de conforto, eu acho que dá medo. Tu estar realmente andando pro escuro. Então, eu acho que quando as pessoas elas começam a empreender, elas têm que dar esse passo de fé mesmo, de vamos, e não são um mar de rosas, longe disso. Empreender não é uma coisa que, tu decidiu então abrir a tua sala, que todo mês tu vai conseguir pagar com muita tranquilidade todas as contas e vão surgir novos clientes, novos pacientes. Então, eu acho que o primeiro ponto da desistência seria a questão do medo, e em segundo, eu acho que a falta de rede de apoio. Porque eu acho que no momento em que a gente fraqueja como empreendedor, ou fraqueja, tipo assim, acho que eu não vou conseguir, vou voltar, seja pro CLT, seja vou fazer um concurso público, é aquele momento em que a gente tem alguém falando, segura a mão e fala, não, gente, vamos lá, não era isso, lembra o motivo que fez tu chegar até aqui? Lembra por que tu decidiu que tu queria começar?
esses insights de voltar. Não, tu queria isso. Lembra lá atrás, tu falou, não, é meu sonho, vou lutar por isso. E aí na primeira dificuldade a gente tende a, não quero mais, vamos voltar atrás. Então eu acho que essa rede de apoio pra tá te lembrando assim, lembra, vamos voltar um pouquinho lá na tua história. Lembra que tu falou, eu sempre quis ter meu espaço? Tá, então vamos lá, luta mais um pouco, investe mais um pouco, seja em questão de tempo mesmo, em redes sociais, seja em questão de tempo de estar levando o teu serviço para outros profissionais. Acho que isso é o essencial para não desistir. Então creio que ter muito medo e não ter uma rede de apoio é algo que dificulta bastante. A rede de apoio é fundamental. É importante demais para as pessoas não desistirem. Né? A gente fala isso por nós. Né? Tem que ter uma rede de apoio, tem que ter pessoas ali incentivando, te ajudando, ouvindo a gente. Isso é bem interessante. E a gente já... Essa pergunta já é meio que típica aqui no nosso podcast. E a gente ouve muito das pessoas falar sobre a rede de apoio, né? Porque é tão bom a gente ter uma pessoa pra segurar a mão da gente quando a gente quer desistir, né? Aquela pessoa que acredita, sabe? Aquela pessoa que sabe que vai dar certo, mas aquele momento tu estás ali triste ou tu estás querendo desistir, a pessoa, não desiste, por que tu começou? Sim. Isso é bom, entendeu? Isso te faz querer, entendeu? Às vezes a gente pensa, Ana, a gente pensa também, vamos desistir do podcast, mas não é. É que, tipo, tem um monte de pessoas que estão ali ajudando a gente a querer que a gente continue, entendeu? E isso motiva a gente a não querer desistir. E tem uma frase que eu sempre usei, tanto nos meus... Algumas até no meu TCC, na faculdade, que dizem que tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, além de tu mesmo acreditar que esse sonho pode se tornar real, tu ter alguém do teu lado que te lembre que isso pode acontecer facilita muito, cara. Se torna muito mais leve. Isso é um fato. E conte pra gente um conselho que você pode estar compartilhando com quem quer empreender nessa área, quer começar a fazer essa faculdade de fisioterapia. Começando com a faculdade, é uma faculdade encantadora. Eu falo assim, todo mundo que fala, vou fazer fisioterapia. Eu sempre falo, se for por dinheiro, não faz. Mas se for pra se doar, faz. É uma faculdade que vale a pena. O meu maior objetivo dentro da minha profissão, até comentei essa semana com meu marido, é a possibilidade de me doar pro próximo, assim. Sempre foi meu maior objetivo e continua sendo meu maior objetivo e continua sendo a minha maior realização. Eu ter a possibilidade de me doar pro próximo. Então, quem pensar, vou fazer fisioterapia, aproveite a faculdade, se envolva na faculdade, se envolva com os pacientes, aprende e absorva o máximo que conseguir, porque vale a pena. E é um momento que não volta. Hoje, depois de formado, eu penso, poderia ter aproveitado mais, poderia ter aprendido muito mais. Só que é muita coisa que acontece dentro de 5 anos de faculdade. Então, que muitas vezes não possibilita que a gente esteja aproveitando de uma forma tão integral. Então, quem quiser fazer fisioterapia, assim, vale muito a pena, assim. São 5 anos muito bons. Sim. A questão do trabalho dentro da área da fisioterapia, é claro, como toda profissão, a gente tem a possibilidade de um concurso público, né? Mas para quem quer empreender em fisioterapia, um primeiro passo que foi extremamente importante para mim foi a disponibilidade de no final da minha graduação eu estar acompanhando nas minhas férias profissionais da cidade. Então, fulano, posso acompanhar teus atendimentos? Por quê? Porque o teu nome vai sendo citado. Então, tipo assim, a Thaís, ela veio fazer estágio comigo aqui, não recebia nada, gente, nada mesmo. Mas o fato de estar lá, os pacientes estarem me conhecendo, tu tá se formando, em que área tu quer atuar? Tu faz faculdade aonde? Então, as pessoas começam a saber relacionar o teu nome com o que tu vai trabalhar. Então, esse é um conselho que para as meninas e meninos que conversam comigo que estão na faculdade ainda, que eu sempre falo, aproveitem esse momento que vocês não têm a responsabilidade do trabalho na fisioterapia, de perguntar, posso te acompanhar no trabalho? Posso ir lá ver como é que é a realidade de um dia a dia de um fisioterapeuta? Porque eu não tinha noção de como era um dia a dia de um fisioterapeuta. E aí tu começa a ver, nossa, isso eu não quero trabalhar. Tipo, vai acompanhar um fisioterapeuta que atende pilates. Tu olha e fala, não é pra mim, não gosto. Pronto, já é algo que tu sabe que tu não vai investir numa clínica de pilates porque tu não vai gostar. Vou acompanhar então um fisioterapeuta de um time de futebol. Vou lá só fazer uma observação, ver como é que funciona. E isso, né, vai fazendo com que tu crie um networking de profissionais e de público ao teu redor
e que o teu nome comece a ser relacionado com a tua futura profissão. Então, acho que se eu pudesse dar os conselhos, seriam esses, sabe? Tipo, se joga pra aprender. Também, Porque tu aprende assim, tu aprende com outras pessoas que já trilharam aquele caminho. Seguir um caminho que já foi trilhado é muito mais fácil do que tu querer construir. E a fisioterapia é muito prática, né? Porque é algo muito delicado, né? É muito prático. Não tem como aprender fisioterapia só indo nas aulas e estudando. Assim como qualquer esporte. Tipo, vou aprender beach tênis. Vou assistir vídeos na internet, vou pegar uma raquete e vou jogar. Tu vai ver que não funciona igual. Então, botar a mão na massa, conversar, discutir caso, é o que te acrescenta como profissional, né? Então, acho que é isso. E com relação ao marketing, você disse que trabalha um pouco, mas você nunca pensou assim, em colocar alguém para cuidar do marketing? Não. Sei que eu nunca pensei, eu vou estar mentindo. Mas nunca fui atrás para colocar alguém para administrar. Sou muito apegada às minhas redes sociais. Acho que é a segunda pessoa que fala isso hoje. Eu sou muito apegada, assim. Eu sou muito... Não sei se é perfil de mulher, mas eu gosto muito de estar administrando, saber o que está sendo colocado, a forma, desde a fonte até a cor que se coloca no fundo. Eu gosto de estar por dentro do que eu estou fazendo. Então, já que eu sou meio crítica em algumas coisas, eu nunca cheguei aí atrás de se eu conseguiria. Tipo, eu acompanho a Laís há muito tempo, eu pego várias dicas dela, mas acabo sempre tomando a frente de fazer as minhas coisas sozinha, desde lembrancinha de paciente até post no Instagram. Legal. Geralmente sou eu que administro tudo, mas com certeza facilitaria bastante a minha vida. Ter um cronograma. Mas é tudo certinho lá, o Instagram tem tudo bonitinho. A gente entra no Instagram, a gente já consegue observar o que tu trabalha, e é importante estar colocando isso também pro pessoal conhecer, e também para outras pessoas de outros estados, enfim, conhecer também, às vezes surgem oportunidades para outros lugares, né? Não tem vontade de abrir, tipo, em outros lugares, alguma coisa? Então, eu sou mestranda, né? Eu faço mestrado na UFSC, e meu objetivo é justamente que eu tenho muita vontade de dar aula. Então, com certeza, ser conhecida em outros estados possibilitaria que eu fosse convidada, né, para estar palestrando, dando aula em outros lugares. Então, eu prezo muito pela minha identidade no Instagram por conta disso. Tanto que agora a gente lá na clínica até fez um book novo de fotos, e no book eu prezei muito por isso. Eu quero que as pessoas olhem, identifiquem que não é uma profissional usando um jaleco branco e que é da área da saúde, mas que surge a curiosidade de conhecer o que é fisioterapia, o que ela trabalha, pela foto, que é o que chama a atenção. Não adianta se hoje eu colocasse um jaleco branco, muitos iam pensar, trabalha com adulto. Criança odeia branco, entende? Tipo, não tem como eu fazer uns posts extremamente cleans, tipo assim, não tem nada de colorido, tudo assim, porque não é a realidade do que eu atuo. A minha sala é colorida, eu uso roupas coloridas o tempo inteiro, porque eu atuo com crianças. Então, são detalhes que eu acho que chamam a atenção não só aqui. É claro que tem alguns posts polêmicos que deram viralizada no Brasil. Então, isso são coisas que eu tento, assim, levar o meu trabalho para fora da região sul, aqui só em Bituba, Garopaba, Tubarão, mas que alcance outras pessoas, porque não só a parte dos meus atendimentos, mas eu busco trazer muita informação nos posts. Então são coisas que não necessariamente eu preciso atender, são coisas que os pais podem fazer em casa, são observações que os pais podem ligar um sinal de alerta e vou conversar com a pediatra, vou procurar um profissional da minha região. Às vezes me chamam no próprio direct do Instagram, eu vi aquele teu post, mas por quê? O que eu posso fazer? E me possibilita estar a 300 quilômetros de distância e estar dando uma orientação. Então, acho que isso é muito legal. E aí, tá fazendo mestrado pra poder dar aula? Pra poder dar aula. Eu acho que a cereja do bolo da minha profissão era conseguir dar aula. É um E você se sonho. Formou na graduação na UFSC também? Na UDESC. Na Eu me formei na UDESC. Ah. Eu sou da UDESC, sou egressa lá do Cefid e teria a possibilidade de continuar lá na UDESC fazendo mestrado, mas eu quis mudar um pouco os ares depois de 5 anos na graduação. Aí eu tô fazendo mestrado na UFSC de Araranguá. Faço mestrado ali. Ai, que legal. Mas é outro desafio, né? Quer ir pro doutorado? Não. Até o doutorado? Não vai. sei. Não sei. Acho que pararia no mestrado. Mas por questões... Quantos anos? São 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Ai, doutorado lá, tu vai. Então, por que me pesa? Porque eu tenho muita vontade de ser mãe. Então, trabalho com crianças, acho que isso é meio quase óbvio.
Então, não teria como conciliar, sabe? Uma vida de doutoranda com filhos. Doutoranda. Então, hoje o mestrado já não teria como, eu já falo que não tem como eu ser mãe nesse período de mestrado, mas eu não queria parar a minha vida pessoal ou colocar ela em primeiro plano sem pensar na minha família, assim, que hoje é o importante pra mim. Então, acho que pararei no mestrado. Não vou garantir, porque pode ser que daqui a 2 anos eu esteja no doutorado. Mas o meu maior objetivo é justamente pra dar aula. Porque eu sempre falo, quando me perguntam, mas por que tu quer dar aula? Tu não é feliz com o que tu faz? Eu falo, gente, eu sou totalmente realizada com o que eu faço. Só porque eu quero que outros alunos tenham a possibilidade de serem realizados também. Porque eu tive muitos professores muito bons, assim, professores que me incentivaram e Thaís, vai, e é alta profissão. E teve professores que eu falei, não quero mais isso durante a faculdade, gente. Sério que eu vou ser fisioterapeuta pra ser assim? Tipo, pra reclamar o tempo inteiro? Não quero. E eu falo pro meu marido e pras pessoas que me perguntam, é que eu quero ser referência nisso. Eu quero possibilitar que as pessoas, durante a graduação, já despertem um amor pela profissão, uma realidade pela profissão. E eu digo, os melhores professores que eu tive foram professores que eram profissionais, fora da universidade, atendiam e iam para dentro de uma sala de aula para dizer, eu faço isso na prática, tá aqui o meu dia a dia. Não sou professor de... E a maioria são assim. E a maioria são assim. Então, tipo, quero ir lá, quero mostrar, tipo assim, atendi um caso assim, olha só o raio-x que veio de um paciente meu. Isso era o que me despertava na faculdade. E eu quero ser assim, eu quero despertar esse interesse nos alunos. Nossa. Então, eu digo que é a cereja do bolo, assim, da minha profissão, seria se um dia eu conseguisse, que eu vou conseguir, se Deus quiser. Vai sim. E a gente vai dar uma graduação, assim, dar aula. A graduação até da universidade, onde que tu estudou? Na UFSC, né? São tudo possibilidades, assim, é um desejo muito grande, me esforço bastante para que isso aconteça, não fico de braços cruzados esperando com que a oportunidade apareça. Mas são desafios, né? São decisões, são escolhas, né? Eu posso ter adiado o sonho de ser mãe para terminar o mestrado. Sim. Então, são escolhas momentâneas, mas que vão definir o futuro. Sim. Além de que o público que eu atendo, hoje eu atendo no chão. Tipo, não é igual fisioterapeuta de adulto que tu chega lá, tá sentado numa máquina e aí bota o adulto deitado. Não, eu atendo no chão, então eu penso a longo prazo. Como vai ser a Thaís daqui a 20 anos tendo que carregar uma criança de 30 quilos no colo? Sabe, como é que vai ser? Será que a Thaís daqui a tanto tempo vai conseguir estar atendendo efetivamente o mesmo número de pacientes que ela atende hoje? Então eu penso a longo prazo de que dar aula seria uma forma de dar uma continuidade no que eu amo, mas talvez não estando diretamente atendendo. Então legal. Tudo isso eu planejo muito para ter uma noção. Isso é bom de planejar, sabe? Pensar. Ter esse pensamento. Ótimo, metas, né, objetivos, e eu tenho certeza que vai dar certo, que você vai conseguir, você é muito dedicado. E é assim, é um processo difícil, porque a gente sabe que a faculdade, após, enfim, o mestrado exigente. É ali puxado, exigente, principalmente na UFSC, que é da gente lá, que é assim, ó. Então, tudo já doido, sabe, porque é muita coisa, eles exigem muito. E tem que ter quem consegue finalizar essa etapa, eu acho que tem que ser muito valorizado, porque a gente passa muito trabalho, vive tipo a vida 5, 6, 7 anos da vida, 8 anos da vida, em função daquilo ali, estudando, se dedicando, né, pra fornecer sempre o melhor, tanto na fisioterapia quanto em qualquer outra profissão. Eu ia falar disciplina. Então é isso, né, amiga? Mais alguma coisa pra gente perguntar pra nossa... Acho que é isso, ela falou da frase dela. Falou da frase dela. Ela deu um conselho. E a gente vai deixar as redes sociais dela aqui, pra se vocês tiverem alguma dúvida com relação à fisioterapia, se quiserem conversar com ela, se quiserem também... Se você tá pensando em fazer mestrado, quer tirar alguma dúvida... Se você é de Imbituba, ela trabalha com crianças, então acho que muita gente pode se interessar e precisar.
Então a gente deixa as redes sociais ali dela, vocês podem entrar em contato, né? Acho que lá tem todas as informações, WhatsApp, enfim. E a gente queria te agradecer mais uma vez. Ai, obrigada por aceitar o nosso convite. Foi muito gostoso estar conversando com vocês, contando um pouquinho da minha trajetória. E também deixo pro pessoal que quiser, eu sou muito aberta para receber tanto alunos, tipo assim, ai, queria acompanhar para ver, tô no ensino médio, não sei o que eu vou fazer da vida, gostei da área da fisioterapia, queria conhecer. Eu sou muito aberta, tanto, acho que eu tenho um pouco esse desejo de ser professora, então, tipo assim, eu sou muito aberta pra, tipo, vamos lá, senta, vamos acompanhar, que seja 2 atendimentos pra ver como é que é a rotina. Ou, tenho dúvidas sobre a faculdade, tenho dúvidas sobre o próprio mestrado. Sou muito aberta, então, realmente, minhas redes sociais estão ali, meu WhatsApp tá ali, quem quiser conversar. E meninas, todo o sucesso do mundo pra vocês. Você também, a gente tá aqui torcendo por você. E a gente vai, daqui a alguns anos, ela vai estar dando aula, gente. E aí depois vai ter um ao vivo, ela vai vir pra contar pra gente como tá sendo a experiência. De um novo empreendedor diferente. E é isso. É isso, gente. Mais um vídeo do nosso para os canal. amigos, compartilhe, siga a gente, se inscreva no nosso canal e não deixe a gente desistir. Nossa frase. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.